Esse mês estamos falando sobre o tema Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Fala assim, eu amo a minha igreja. Você é a igreja. Você é a igreja, você faz parte do corpo de Cristo. E para iniciar, vamos ler um texto que está lá em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16. Acharam? Fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concede. Vamos orar, abaixa suas cabeças. Pai, Tu és um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, que o Seu Espírito Santo venha hoje, ministre aos nossos corações, me use, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor deseja, e que essa noite sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, sejamos convencidos pela Tua palavra, e que nossas vidas sejam transformadas, e que hoje verdadeiramente entendamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos escolheu primeiro, que o Senhor nos chamou para fazer parte de um corpo, e esse corpo é manifestado através da Tua igreja, Senhor, que não podemos ficar separados, que a nossa força está quando nós estamos no ajuntamento que é a Tua casa. Pai, que desta forma hoje nós saiamos daqui, depois desse tempo, transformados, mudados, e cientes que o Senhor é o Deus que transforma todas as coisas, o Senhor é que muda todas as coisas, e o Senhor vai mudar as nossas vidas hoje para melhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso, e um Deus que está sempre com os ouvidos abertos e o braço estendido para nos ouvir. Que assim seja em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Esse mês nós estamos aprendendo o que é ser igreja, amém? Porque a gente fala assim, eu amo igreja. Nós passamos por muitos ensinamentos, e é importante que eu e você tenhamos em mente que a igreja somos nós, amém? Fala assim, eu sou a igreja. Isso precisa estar no nosso coração de uma forma muito convicta. A igreja não são os templos, apesar de o nosso templo ser lindo, muito bonito, a igreja não é um templo, nós somos a igreja, amém? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, e não existe uma igreja de um membro só. Nós somos igreja quando nós estamos no ajuntamento, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça da igreja, a cabeça, e o corpo somos nós que somos esse corpo. Então, Jesus, sendo cabeça, o poder dele está todo derramado da cabeça, e essa cabeça e esse poder é manifestado nessa terra através de mim e de você, que somos a igreja, amém? Eu estava pensando assim, que quando Deus, quem já montou um quebra-cabeça aqui? Quem já montou um quebra-cabeça aqui? Olha quanta gente já montou um quebra-cabeça aqui. Muita gente. Já montou um quebra-cabeça assim grandão? 1.000 peças, 3.000 peças, ou só aqueles quebra-cabeça pequenininho? Quebra-cabeça grande. Quem já montou quebra-cabeça grande aí? Alguém já teve a experiência de começar a montar um quebra-cabeça e faltar uma peça? Não é frustrante? Quem já teve? Não é frustrante isso? Você vai e monta o quebra-cabeça, você está lá, você vai pegando as peças, é um trabalhão, você vai escolhendo, é uma paciência. Aí você chega, quando você termina, cadê as peças? Estão faltando. Não é frustrante? Olha só a figura que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Muitas vezes, eu e você somos esta peça de um quebra-cabeça.
Quando Deus imagina a igreja, quando Deus imagina o corpo, quando Ele imagina a nossa vida, Deus olha para cada um de nós como uma peça importante. Existe peça menos importante ou mais importante no quebra-cabeça? Não. Todas as peças são importantes, porque se você não tiver, vai ficar faltando. A mesma coisa somos nós. Não existe uma peça menos importante. Todas as peças são importantes. Olha para o teu irmão do teu lado aí e fala assim: você é importante. Você é importante para Deus e você é importante para mim. É a mesma coisa conosco. Só que eu e você, quando nós estamos montando o quebra-cabeça, nós estamos colocando as coisas lá e nós estamos escolhendo a peça e a gente pode ficar até meio frustrado quando a peça está voltando lá. No caso de Deus é diferente o quebra-cabeça. É mais complicado para Ele. Sabe por quê? Porque Ele deixou a peça com vontade. Deixa eu entender aqui. A peça pode ir embora. A peça pode achar que não está no lugar certo. A peça pode achar que está no lugar e está se encaixando em um lugar diferente. Sim ou não? Não seria um absurdo? Você montando a cabeça e a peça falando: eu não quero me encaixar aqui, sendo que ela estaria no lugar que ela deveria ser encaixada. Eu e você precisamos entender que nós temos um lugar no reino de Deus. Nós temos um lugar e um propósito específico para Deus nessa terra. Você pode estar chegando aqui pela primeira vez e está falando: esse pastor Marcelo está falando essas coisas aí de quebra-cabeça. Você chegou aqui a primeira vez, eu vou falar para você: você foi escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Você foi separado por Deus. Deus sempre nos coloca no lugar certo. Só que eu e você precisamos entender e precisamos buscar nele qual lugar que nós devemos ficar nesta imagem, ou nessa colocação dentro da igreja. Todo mundo é importante, todo mundo tem um lugar, todo mundo precisa funcionar, amém? Independente do que nós pensamos, achamos, ou até do que nós podemos olhar para a gente e falar assim: eu sou incapaz, ou se não, muito capaz. Eu e você precisamos entender que nós temos um lugar no reino de Deus. Amém? Convicto disso, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Vamos lá, ler em Efésios capítulo 1. Acharam em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20. Fala assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tenha certeza disso, meu irmão. O poder que está em Cristo vai se manifestar através da sua vida, para alcançar o propósito dele nessa terra. Mais uma vez, você tem que entender: você é importante para Deus. Você tem valor para Deus. Você tem valor para cada um de nós. Você tem valor para a igreja. Amém? E aí eu estava refletindo esse tempo e falei assim: eu amo a minha igreja, amém? Como eu demonstro que amo a igreja? Não é? Como eu demonstro que amo a igreja?
Como eu posso demonstrar que eu amo o meu irmão que está ao lado? Porque a igreja é o ajuntamento, amém? Como que eu demonstro isso? Eu preciso entender isso para poder agir e trabalhar e funcionar da forma correta nessa engrenagem, nessa ação e nesse corpo. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que tudo funciona com amor. Deus é amor. Então, e eu e você precisamos agir em amor. E olha só, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Jesus estava ministrando, estava pregando, estava falando de Deus, dos mandamentos de Deus, estava ensinando, estava curando, estava fazendo todas as coisas. E a partir do versículo 28 desse capítulo, diz assim: aproximou-se deles, 28, Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Sabe, eu e você precisamos compreender que Deus tem que ter a primazia nas nossas vidas. Amém? Isso é algo que quando nós começamos a viver, caminhar com Deus, nós aprendemos. Quantas vezes a gente já não ouviu esse mandamento? Que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa é uma verdade, e eu e você precisamos amar. Mas como eu e você temos agido? Porque colocar Deus no primeiro lugar nas nossas vidas, amar Ele em primeiro lugar, significa colocar a vontade de Deus sobre a nossa vontade. Sim ou não? E muitas vezes a vontade de Deus pode, e quase todas as vezes, nos tirar do lugar onde que nós estamos. Sim ou não? Amar a Deus é colocar os objetivos de Deus, os mandamentos de Deus, a verdade de Deus acima das nossas. É colocar o tempo, o nosso tempo, a nossa vontade submissa à vontade de Deus. E isso depende de uma tremenda vontade mesmo. Eu preciso realmente mortificar a minha carne, eu preciso realmente colocar o entendimento, porque senão isso vai ficar somente como palavra. Eu posso ler esse versículo, eu posso entender isso, eu posso compreender que Jesus, que Deus tem, eu tenho que amar Deus em primeiro lugar, mas eu preciso viver isso. Eu preciso agir de acordo com isso. Eu preciso realmente, quando eu tiver uma decisão entre fazer uma coisa ou outra, eu olhar e falar assim: essa é a vontade de Deus? E isso é importante para que nós entendamos e cumpramos o mandamento. E vivamos essa verdade que é amar a igreja. Amém? É importante para nós termos certeza disso, por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo a nossa vida, que estamos caminhando e buscando as coisas em Deus, mesmo com fé, muitas vezes nós nos deparamos com desafios,
E nós tenhamos, e esses desafios muitas vezes nos fazem tomar algumas decisões. Essas decisões têm que ser alinhadas com a palavra de Deus, têm que ser alinhadas com a vontade de Deus. Por isso que lá em Mateus 6, no versículo 33, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque muitas vezes nós não buscamos as coisas de Deus em primeiro lugar. Ou se não, como a pastora Carla mencionou aqui, a gente só busca as coisas quando é realmente alguma coisa difícil, quando as coisas estão complicadas. Mas no nosso dia a dia, quando você está tomando a decisão mais básica ali, que parece assim, essa daqui eu estou tomando conta dela, eu sei o que fazer, eu levo em conta se eu estou realmente amando a Deus, se eu estou agindo de acordo com o mandamento dEle, porque isso faz diferença, meu irmão, isso faz diferença. Faz diferença porque no momento que eu e você estamos alinhados com a vontade de Deus, estamos seguindo os mandamentos deles, as demais coisas vão se encaixando, e as coisas vão se resolvendo, amém? E aí, segue para o próximo. Se nós seguirmos esse capítulo mesmo de Marcos aqui, no versículo 31, Jesus chega e fala assim: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Olha só. Quando eu e você passamos a entender que nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, fica muito mais fácil eu entender que amar o meu próximo é amar a mim mesmo. Sim ou não? Não tem diferença, porque você não vai olhar para uma parte do teu corpo e falar assim, eu não te amo. Ele é necessário. Quando o amor de Deus, quando esse amor verdadeiro faz parte da minha vida e da sua vida, amar ao nosso próximo faz parte da nossa vida, faz parte do nosso entendimento, faz parte da nossa natureza. Amar a igreja é amar ao próximo, ao teu próximo. A tua igreja é amar, faz parte disso. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus se não amamos a quem está ao nosso lado. Isso não há forma, não tem como. Por isso que Jesus muitas vezes fala assim, é preciso que você perdoe para as coisas funcionar. Quando Jesus estava vendo as pessoas receberem a oferta, trazerem a oferta, o que ele falou? Gente, vocês precisam primeiro o quê? Deixar as ofertas, buscar o teu irmão, pedir perdão, se acertar com ele, porque assim as suas orações serão ouvidas e você vai resolver as coisas. Deus, você vai estar de acordo e vai estar debaixo da bênção e a bênção vai fluir e você vai alcançar aquilo que você busca em Deus. Desconectado disso, você vai estar trabalhando, você vai estar buscando, você vai estar tentando, se esforçando, mas as coisas não vão fluir. Diz para o teu irmão, eu te amo. Olha aí do lado. Olha, tem gente que tem dificuldade, fala assim, eu te amo. Olha do lado aí, eu te amo. Para o cara que está atrás de você, fala, eu te amo. É importante a gente entender isso, porque nós somos partes do mesmo corpo, irmão. Se nós não temos esse entendimento, ou se nós temos dificuldade para compreender isso, hoje é o dia para romper todas as barreiras. Se existe alguém que você precisa pedir perdão, que você precisa liberar perdão, que você precisa quebrar essas barreiras, hoje é o dia, porque o amor de Deus vai vir nesse lugar e vai nos constranger e vai nos transformar, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas aí para Deus.
amar ao Senhor e amar ao nosso irmão que está ao nosso lado, como a nós mesmos. E meu irmão, se há na tua vida hoje uma dificuldade em se amar, hoje também é o tempo de mudar. Porque tem muitas pessoas que não conseguem ou estão com bloqueios de amar a Deus e amar ao próximo, porque olham para ele e falam assim: eu não vejo em mim valor nenhum. Meu irmão, você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Você tem valor para mim. Você tem valor para o teu irmão que está ao seu lado. Você pode não estar enxergando isso hoje, mas você tem valor sim, Senhor. Amém? E como eu continuo demonstrando que eu amo a minha igreja? Como que eu continuo demonstrando que eu verdadeiramente amo a igreja, eu amo esse ajuntamento? Vamos lá, em Mateus mesmo, Mateus, volta aí um livro aí no Evangelho, lá no capítulo 5. Acharam? A partir do versículo 13. Fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu e você temos que pregar o Evangelho. Eu e você temos que testemunhar do Evangelho. Nós temos que ser verdadeiras pessoas, ou aqueles que vão trazer as boas novas para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não posso me limitar a achar que amando a igreja é só eu ficar com aquelas pessoas que já estão aqui, que já fazem parte do corpo de Cristo. Amar a igreja e entender que eu preciso e eu sou a pessoa que vai levar essa graça e o bom de estar no corpo de Cristo para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? E isso é importante, porque não pode somente uma questão de ficar passivo, porque ser igreja é maravilhoso, sim ou não? Estar no meio de irmãos é maravilhoso, e eu não posso falar assim, eu e você não podemos ter uma atitude egoísta de falar assim, tá bom aqui, só para nós tá bom, não precisa mais vir ninguém. Isso é errado, isso não é o que o Senhor espera de cada um de nós. Deus espera que que nós sejamos aqueles que vai testemunhar, ou daqueles que vão testemunhar do Evangelho, que vão testemunhar que Jesus Cristo é o cabeça, que através de Jesus todas as coisas podem ser mudadas, que existe salvação, que existe cura, que existe transformação, que existe libertação, porque essa é a verdade que nós fomos convocados para dizer. Então, meu irmão, você como geração eleita, como diz lá em 1 Pedro 1:20, como geração eleita, você foi povo escolhido para pregar o Evangelho e para testemunhar do Evangelho, para que as pessoas te vejam e através do teu testemunho elas desejem se achegar ao Pai, desejem se achegar à igreja, desejem fazer parte do corpo de Cristo. Então entenda isso, meu irmão,
Você foi escolhido por Deus para que através da sua vida, da sua família, outras vidas, outras famílias recebessem, fossem abençoadas. Como foi feita a promessa sobre Abraão. Você é um representante de Deus nessa terra. Fala assim: eu sou um embaixador de Cristo. Tenha certeza disso, meu irmão. Você é um embaixador de Cristo nessa terra. Olha lá, vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Acharam? 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Fala assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Meu irmão, como embaixador você representa um rei. Você é representante do rei. Quem é o rei? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você é representante do reino dos céus aqui. E como representante do reino dos céus, você foi eleito. Eleito para fazer o quê? Eu e você fomos eleitos para fazer o quê? Diz aí, quem pode me dizer? Pregar a palavra. Olha só o que está, volta aí mesmo no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 18 fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Você é aquele que vai levar a palavra de reconciliação para todas as pessoas que estão perdidas. Amém? Quem dá um glória a Deus por isso? Olha só. Muitas vezes, as pessoas começam a chegar ao reino, chegar na casa de Deus, as pessoas falam assim: qual que é o meu ministério, o que eu vou fazer, o que é isso, eu vou ser pastor, eu vou ser músico, eu vou ser... Tantas, não tem, é ruim isso, não. Mas antes do que isso, sabe qual que é o principal de todos os ministérios? É você ser aquele que vai reconciliar, aquele que vai pregar, aquele que vai falar das boas novas de Deus. E sendo aquele que representa a Deus, eu preciso tomar alguns cuidados, sim ou não? Porque não adianta eu só falar se a minha vida não corresponde àquilo que eu estou vivendo. Pensa aí, meu irmão. Não precisa levantar a mão, mas pensa aí com você. Será que aquele teu parente que está resistindo tanto para aceitar Jesus e vir na tua célula, na tua igreja, será que ele está vendo na sua vida você com atitudes que realmente demonstre que você é o embaixador de Cristo nessa terra? Será que diante das dificuldades, a primeira palavra que você traz à boca é uma palavra que é a palavra indicada por Deus? Ou é uma palavra de desânimo? Eu e você, para sermos embaixadores de Cristo, nós devemos representar esse reino agindo de acordo com o reino. Amém? Você tem essa incumbência, meu irmão. Não sai somente com os evangelistas, com os pastores, com os líderes, com os apóstolos, e está com cada um. Porque aqui
Paulo falou de todos. Todos nós temos esse ministério. Então, você como embaixador de Cristo, você tem que ter essa consciência de qual é o seu papel nessa terra. Você agindo dessa maneira, você vai representar a Cristo, você vai representar o corpo de Cristo, e você vai demonstrar que verdadeiramente você ama a sua igreja, você ama a igreja de Jesus, você ama a igreja de Deus, porque a igreja não foi inventada por homens, a igreja foi inventada por Deus, amém? Então é importante isso na minha vida e na sua vida. Nós precisamos representar o reino como embaixadores corretos, como embaixadores que estão cumprindo a vontade de Deus verdadeiramente. Se existe hoje na sua vida alguma coisa que te desqualifica para isso, hoje é o dia de você pedir perdão, de você alinhar e de você mudar isso. Se você já está representando bem a Cristo, você vai buscar mais forças ainda hoje, para você agir cada vez mais no poder de Cristo e representar Ele com mais afinco, com mais poder, amém? Glória a Deus. Outra forma também, de eu e você demonstrarmos que nós amamos a igreja, é a gente honrar quem Deus nos coloca como líderes espirituais. Olha só, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Glória a Deus. Acharam? No versículo 17 diz assim: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui, presbíteros, a gente pode colocar e colocar todos aqueles que Deus coloca como liderança espiritual na casa dele, na igreja, amém? Então, eu e você precisamos honrar todos aqueles, porque toda autoridade constituída nessa terra foi constituída por Deus. Não adianta, quanto mais a gente brigar com isso, mais difícil vai ser a gente entender. E quando eu digo que nós precisamos orar por aqueles que estão na liderança espiritual da igreja, é importante a gente entender que todos aqueles que Deus constitui como líderes de departamento, como líder de célula, como discipulador, todos aqueles que Deus coloca à frente, é porque Deus é Ele que escolheu. E obedecendo, seguindo, cumprindo, agindo, entendendo isso, nós vamos estar amando a igreja. Porque Deus separa cada um e separa os ministérios e coloca as pessoas porque precisa funcionar bem as coisas. E nós precisamos entender isso. E precisamos não ter só uma atitude passiva com relação a isso. Nós precisamos agir, nós precisamos interceder por aqueles que estão na nossa liderança. O apóstolo Paulo mesmo disse que nós precisamos orar por aqueles que estão no governo, por aqueles que estão sobre nós, para que nós, em tudo que nós vamos viver, que nós vivamos corretamente, que não venha nenhum mal. Ao invés de olhar e falar assim, eu acho que aquele pastor Marcelo lá não deveria estar lá com o pastor, não, eu posso ser melhor que ele. Não, ora para mim melhorar, amém? É assim tem que ser com todos nós. Muito mais do que a gente ficar procurando e falando assim, não, eu preciso orar, eu preciso colocar. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu vou falar para você, dica, seja esperto, porque um dia Deus vai te colocar no lugar. Sim ou não? Você pode falar, eu não quero,
Eu não estou pensando, Deus vai te colocar em evidência, porque Deus tem um propósito para cada um nas nossas vidas. E Deus não te chamou simplesmente para você ficar só sentado ouvindo. Deus te chamou para você funcionar no reino de Deus. Amém? E para você funcionar no reino de Deus, Deus vai te dar autoridade e vai te constituir em algumas posições. E vai ser maravilhoso para a tua vida que estejam pessoas que orem por você, que intercedam para você, para que você vá bem em todas as coisas. Amém? Então comece a plantar essa semente na vida do líder, daquela pessoa que está te discipulando, naquele que está junto com você. Já vai colocando essa sementinha aí, meu irmão, porque você vai colher também. Mas é importante que nós sejamos generosos com as pessoas que estão na liderança, que nós sejamos gratos, que nós tenhamos atitudes de verdadeiros discípulos de Jesus, porque a autoridade está na cabeça é Jesus. Quando nós agimos, honramos aqueles que Jesus constituiu sob liderança sobre as nossas vidas, nós vamos estar alinhados com Jesus, nós vamos estar alinhados com Deus, e nós vamos demonstrar para Deus que nós amamos a igreja dele. Amém? Por isso, meu irmão, ore pelos nossos apóstolos, ore pelos pastores, ore pelos seus líderes, ore para os seus discipuladores, ore por eles, faça menção deles nas suas orações, para que as coisas vão bem na tua vida, para que eles vão bem e as coisas vão bem na tua vida também, amém? Se você não pratica isso, começa a praticar. É uma das formas de demonstrar que nós amamos a igreja, que Deus não escolhe pessoas aleatórias. Você já imaginou isso? Deus tendo toda a sabedoria, tendo toda a cabeça, tendo todo o entendimento, por que Deus ia escolher a pessoa errada para estar na tua liderança? Deus é perfeito. Amém? Vamos lá, mais uma forma de eu demonstrar a Deus que eu amo a igreja. É eu priorizar os assuntos do reino. Olha só o que diz lá na carta de Filipenses, no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo aqui era alguém que dedicou a vida dele completamente para o reino de Deus. E ele entendeu que o principal para ele era viver o ministério dele. Era viver a palavra, era viver aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Eu e você precisamos entender que o nosso chamado, aquilo que Deus colocou para as nossas vidas, a igreja, o reino, tem que vir primeiro nas nossas vidas. Isso aí, o amém foi até curto aí, né? Porque isso é muito bonito, sim ou não? É poético. Mas viver realmente isso depende e vai depender de muita renúncia minha e renúncia sua. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Antes de me tornar cristão, o meu domingo à tarde, o meu tempo do meu domingo à tarde era para outras coisas, sim ou não? Quando a gente começa a caminhar com Deus, o culto de domingo à tarde passa a ser prioridade. O culto de terça, as células, e aí vai indo todas as coisas que Deus coloca no nosso meio. O discipulado. Quando nós passamos e começamos a negligenciar as coisas que Deus coloca na nossa vida, por outras coisas, nós estamos começando a sair do trilho e do caminho de Deus.
É duro, mas é verdade. Eu e você, nós mostramos que amamos a nossa igreja quando nós somos desafiados a mudar coisas que muitas vezes a gente acha que não é possível mudar. É impossível eu vir orar na igreja. É impossível eu começar a frequentar uma célula na semana. É impossível eu começar a liderar uma célula. É desafiador. Vai me tirar do lugar comum, vai me tirar daquela zona de conforto. Olha só, gente, o ser humano, por natureza, ele se acomoda. Sim ou não? Sim. Sabe como a gente vê isso? Vê até na igreja. Olha só, simples, o lugar que você se acostuma a sentar. Você se acomoda com esse lugar. Sim ou não? É mais fácil, eu entendo, aí eu vou ficar, eu olho direito, eu vejo daqui. A gente se acomoda. Quando se pede assim, vem para frente. Quando você está lá no fundão, quanta gente não vem? Ah, é melhor aqui. São coisas simples que às vezes a gente vê, que fala assim, pô, mas ô pastor Marcelo, mas é uma coisa tão simples, é uma coisa tão simples. É nas coisas simples que a gente demonstra o quanto a gente está alinhado com Deus. Às vezes são coisas simples que a gente está ali achando que está fazendo, que está cumprindo a vontade de Deus, mas nós não estamos. Nós não estamos colocando a vontade de Deus, o ministério de Deus, o chamado, a posição como igreja, como principal nas nossas vidas. E aí é onde que muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Porque Deus sempre vai nos desafiar. Olha só, a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé, e ele viverá de fé em fé. Fé significa que eu e você vamos dar um passo numa direção que não é confortável. Muitas vezes, nós acreditamos que estar em fé ou agir em fé vai nos levar para uma posição confortável. No primeiro momento, não é. Porque nós vamos ter que acreditar e confiar na palavra de Deus. Nós vamos ter que acreditar, confiar e agir de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso nos coloca e nos tira da onde que nós estamos acostumados a viver. E eu preciso entender isso, que se eu quero e eu verdadeiramente amo a igreja, amo o chamado, amo a posição de Deus, eu preciso entender que Deus tem um lugar diferente para mim, e para mim estar nesse lugar, eu preciso sair de onde eu estou. Entenderam? Sim ou não? Isso demanda de nós o compromisso com o reino, o compromisso com o chamado, o compromisso com aquilo que Deus espera para as nossas vidas. Por isso é importante, meu irmão, que nós tenhamos isso. Muita gente, quando chega... Tem algumas pessoas que chegam ao limite de alguém, quando se converte, fala assim, olha, aquele pessoal vai te chamar para um monte de coisa, você vai começar a participar, olha só, você precisa ter um equilíbrio. Meu irmão, é importante para você. É importante para você sair do lugar que você está e ir para o lugar que Deus te chamou. E Deus vai usar muitas vezes as pessoas, porque tem gente que fala assim, não, só se vir um anjo, só se vir o profeta. Não, a palavra de Deus coloca, e Deus coloca líderes e coloca você no lugar correto. Você está aqui, não é primeiramente porque Deus te chamou para que você estivesse aqui. Amém? Se Deus te chamou, Deus tem um propósito para a sua vida. Se Deus tem um propósito para a sua vida, o mais importante para mim e para você é agirmos de acordo com esse propósito. É desafiador? É. É desafiador? É. Mas é importante. Sabe por quê? Porque quando eu e você estivermos alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas, as coisas vão acontecer. Amém?
as coisas vão mudar, a bênção, aquilo que você está buscando em Deus, vai vir para a tua vida, porque esse é o Deus poderoso. Muitas vezes a bênção, nós não estamos no lugar onde que Deus vai nos abençoar, e a gente fica insistindo, e clamando para Deus, e buscando em Deus, e as coisas não vêm, mas não é porque Deus é ruim, é porque eu e você não estamos no lugar onde que Deus determinou para que nós estivéssemos. Amém? Então é importante que nós mudemos esse conceito. É importante que nós tenhamos isso na nossa mente. O lugar de Deus, o meu chamado, o teu chamado, aquilo que Deus nos colocou, que nos chamou, e chamado aqui eu não estou colocando simplesmente porque às vezes as pessoas falam assim, não, chamado é ser pastor, não é isso, é você cumprir a vontade de Deus para a tua vida, é você orar, quanto tempo que eu e você temos passado orando, passado lendo a Bíblia, passado em comunhão com a igreja, passado buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto tempo nós temos feito isso? Se você tem feito isso muito tempo, glória a Deus para a sua vida. Se você não tem feito isso, hoje é o dia de você mudar, meu irmão. Hoje é o dia de você começar a entender que o melhor de Deus é você estar, o melhor de Deus está quando você está na presença e na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Tenha certeza disso. Por quê? Porque quem ama a Deus, a promessa para quem ama a Deus, para quem cumpre o chamado de Deus, é a gente ser vitorioso em tudo. Olha só o que está em 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Amém? Essas coisas vão estar quando você estar verdadeiramente amando a Deus. Amar a Deus é amar a igreja dele, é amar esse ajuntamento de Deus. Por isso é importante que cada um de nós tenhamos isso em mente, e que nós demonstremos isso, para que nós sejamos abençoados. Por isso, hoje é tempo de mudança. Se você, durante esse tempo, viu, entendeu, e o Espírito Santo ministrou ao teu coração que precisem coisas serem alteradas na sua vida, que hoje seja o tempo disso, meu irmão, porque todo tempo é tempo de Deus para mudar as nossas vidas. Todo tempo é um tempo que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de mudar, de nos arrependermos, de ter as nossas vidas transformadas e de nós seguirmos o nosso caminho. Por isso eu vou pedir que você fique em pé agora, nesse momento. Hoje é o tempo de eu e você renovarmos o nosso amor por Deus, renovarmos o nosso amor pela igreja, pelo esse ajuntamento, pelo próximo. Hoje é o tempo de nós refletirmos em tudo aquilo que nos está separando da vontade e do chamado de Deus para as nossas vidas. Hoje é o tempo de eu e você olharmos e falarmos: Deus, eu entendo que o Senhor é o primeiro na minha vida, que o teu chamado tem que ser o primeiro na minha vida. Hoje é o tempo de eu renovar isso, de eu me aproximar mais de Deus. E hoje é o tempo também que, se tiver alguém que hoje olhou e falou: pastor, eu estou distante, eu estou totalmente distante disso, eu não entendo nem direito o que é aceitar Jesus, eu não entendo nem direito o que é estar no caminho com Deus. Hoje é o tempo de você se ajuntar a esse corpo também.
Hoje é um tempo de renovação, é um tempo de a gente mudar, da gente realmente viver e declarar para o mundo, para todo mundo, que nós amamos a nossa igreja. Amém? Por isso, que o Espírito Santo comece a ministrar no teu coração, que você comece a ir a orar, que você comece a pedir perdão para Deus, que você comece a entender e se arrepender dos maus caminhos que você possa estar caminhando, que você possa pedir para Deus o entendimento, que você é aquele verdadeiro embaixador dele nessa terra, que se existe alguma coisa que está comprometendo esse teu testemunho, que hoje você se arrependa e mude, para que você represente a Deus com toda a dignidade e toda a capacidade que Deus te chamou. Hoje é o tempo para isso. Comece a orar. Nós vamos ministrar um louvor agora, e você vai aí, comece a colocar diante de Deus tudo aquilo que precisa ser ajustado, porque hoje vai ser um tempo de ajuste. Amém? Comece a orar. Busque a Deus. Faça a sua oração. Confesse. Peça perdão a Deus. Se arrependa. Peça que o Senhor te ajude a alinhar as suas prioridades com as prioridades que Ele tem para a sua vida. Se você não está tratando algo de Deus, da forma como que Deus espera que você ame, que hoje você seja convencido pelo Espírito Santo, para que você comece a tratar. Se você não tem demonstrado o amor pelo teu irmão, se você não tem demonstrado o amor pelo perdido, para pregar o Evangelho, para falar para aqueles que estão próximos de ti, da salvação de Cristo, da libertação, hoje é o tempo de você buscar em Deus e se convencer que esse é o chamado para a sua vida. Hoje é o tempo disso. Pai, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, quão maravilhoso é fazer parte do corpo de Cristo, quão maravilhoso é fazer parte da igreja, quão é maravilhoso congregar com meus irmãos aqui na Tua casa, quão maravilhoso é saber que o Senhor nos escolheu, que nós temos valor para Ti. Senhor, em nome de Jesus, que hoje cada um de nós sejamos convencidos pelo Teu amor,
que nós sejamos convencidos pelo Teu Espírito Santo que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou, que o Senhor tem um ministério, um chamado, que o Senhor deseja que cada um de nós cumpramos esse chamado e funcionamos no Teu reino. Senhor, é maravilhoso saber que o Senhor é aquele que dá sempre uma segunda oportunidade, que o Senhor sempre está disposto, sempre está com os braços estendidos para nos dar e nos mostrar como fazer, que o Senhor está sempre com o ouvido aberto para ouvir as nossas orações. Por isso, Senhor, que hoje o Senhor ouça verdadeiramente as orações daqueles que estão arrependidos e pedindo perdão para Ti, Senhor, pedindo perdão por não estar agindo, vivendo da mesma forma, trabalhando da forma e agindo como o Senhor espera que nós vivamos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós saiamos daqui hoje, sabendo que nós somos importantes para Ti, e que nós vamos funcionar na Tua igreja, que nós vamos funcionar no corpo, que nós vamos funcionar corretamente, e que o Senhor vai encontrar em nós, cada um de nós, um representante Seu nessa terra. Pai, que muitos se acheguem a Ti pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho, que as nossas famílias sejam transformadas, que sejam libertas, que sejam curadas. Senhor, que haja provisão na nossa casa, que haja, Senhor, aqueles que se aproximarem de nós, vejam em nós a luz, a Tua luz, que nós sejamos como o sal, que nós vamos mudar o lugar onde que nós estamos, Senhor, porque é esse o chamado para as nossas vidas. Pai, o Senhor é um Deus grandioso, um Deus poderoso, e é um Deus que traz transformação, é um Deus que muda todas as histórias. Senhor, que as nossas histórias sejam mudadas hoje, transformadas, para que cada um de nós correspondamos verdadeiramente aos Seus chamados. Senhor, que o Senhor encontre em cada um de nós um intercessor pelos nossos apóstolos, pastores, líderes, discipuladores, chefes de departamento, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente atalaias, que nós estejamos na brecha, Senhor, para orar, para mudar, para sermos aqueles que vão batalhar pela Tua causa, Pai. Faz assim em nome de Jesus, transforma a nossa história, transforma a nossa vida, que verdadeiramente cada um de nós possamos falar com autoridade: eu amo a minha igreja, Senhor. Porque é esse o Teu chamado, é esse o que o Senhor espera para as nossas vidas. Assim seja em nome de Jesus. Amém.